Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Rodada 38 das questões discursivas. Vamos para uma questão envolvendo improbidade administrativa, o recente julgamento pelo Supremo das ADIs 7042, 7043 e a correta aplicação do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos, como de praxe, pessoal, começar aqui com o nosso enunciado. Boa noite a todos aqui no chat. Aqui, vamos iniciando. Deixa eu disponibilizar para vocês os slides. Aqui. Pessoal, então, rodada 38 de 2022, a discursiva que eu selecionei trouxe o seguinte enunciado. Suponha que Paulo Medonho, empregado público de certa sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, estricto sensu, tenha se valido das facilidades proporcionadas pelo exercício da sua função para desviar e se apropriar de valores mantidos em contas bancárias de titularidade de clientes daquela empresa estatal. Nessa hipótese, indaga-se: a empresa poderá mover ação de improbidade administrativa em desfavor de Paulo? Então, pessoal, nós tínhamos aqui uma ação uma discussão sobre legitimidade para ação de improbidade administrativa. Cuidava-se de um empregado público de uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, como é o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, patrimônio 100% público da União, Banco do Brasil, sociedade de economia mista, aberta, venda de ações na Bolsa. Eu não tenho ações, não sou dessa área aí, nunca entrei, mas é bem interessante, né? Quem sabe algum colega aí tem as suas ações no Banco do Brasil. Da Caixa não podemos ter do Banco do Brasil, podemos ter da Petrobras, podemos ter da Vale, não podemos ter da Valec, porque é empresa pública, enfim, empresa pública, o capital não é aberto à aquisição. Sociedade de economia mista é possível, né, se ela for aberta, e mesmo não sendo aberta, vai ter que ter patrimônio privado junto com o público, que é o que vai diferenciar da empresa pública, sendo que a maioria do capital social votante é da União em relação ao Banco do Brasil, em relação a todas as sociedades de economia mista. Eu falo isso porque vale lembrar, né, para não confundir, teve muito aluno que respondeu, porque como no final falava a empresa poderá mover, teve muito aluno que falou em empresa pública. Não dá para falar em empresa pública quando nós temos uma sociedade de economia mista, né, para não fazer a confusão. Iniciando, então, a nossa análise aqui, pessoal, nós temos que lembrar, claro, da Lei 14.230, que mexeu, como nós sabemos, né, no regime da improbidade administrativa brasileira e desfigurou completamente a Lei 8429. Na verdade, ela refundou a improbidade administrativa no Brasil, tamanhas foram as alterações em vários aspectos, quanto ao regime de responsabilização, quanto a direito processual, quanto à prescrição. No caso concreto aqui, nós abordamos a questão da legitimidade ativa. Antes da Lei 14.230, o tema era bem tranquilo. Tínhamos uma previsão na Lei 8429, desde a redação original, desde 1992, ditando que a legitimidade ativa para ação de improbidade seria do Ministério Público e também da pessoa jurídica interessada. Então, nunca foi, pessoal, somente para a pessoa jurídica de direito público, tá? Aliás, é muito comum na Justiça Federal, por exemplo, ações de improbidade movidas pela Caixa Econômica Federal.
não temos do Banco do Brasil na Justiça Federal, porque é uma sociedade de economia mista, federal, que não atrai, como nós sabemos, a competência federal, artigo 109.1. Mas da Caixa tem aos montes, porque tem muito caso, muitos funcionários da Caixa, empregados públicos, né, que se envolvem aí em questões de apropriação de valores, desvio de valores, e acabam respondendo na ação de improbidade. O que a Lei 14.230 mudou? Ela quis atribuir uma legitimidade exclusiva para o Ministério Público, tanto para o acordo de não persecução civil, quanto para a ação de improbidade administrativa. E, curiosamente, né, a lei deixou para o ente público lesado postular o ressarcimento ao erário, mesmo não tendo legitimidade ativa para o processo de conhecimento. O MP somente ficou com a legitimidade para a execução quanto a esse ressarcimento a título supletivo. Mas, né, uma das muitas aí inovações, né, e mudanças do que a gente estava acostumado a ver, né, e mudando um pensamento aí tradicional, uma legitimidade para o processo de conhecimento e na execução já não tem mais, ou pelo menos a título apenas supletivo. Enfim, assim que quis o legislador, mas o legislador aqui teve que responder perante o Supremo quanto à constitucionalidade dessa alteração. Inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes, em duas ADIs que foram propostas em relação especificamente a essas questões ligadas à advocacia pública, que não queria, né, não quis perder isso, que é algo representativo de poder, né, no bom sentido, claro, mas as competências das procuradorias, né, em matéria de improbidade têm grande relevância social, um grande alcance, e ninguém quer perder esse tipo de, entre aspas, poder, né, e com isso, acabaram provocando o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, sorteado relator, ele deferiu uma medida cauteladora para, dentre outras medidas aqui, reconhecer a legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Ele também acabou suspendendo aqui outras regras, só não diz respeito ao caso, mas só para lembrar. O parágrafo 20 prevê, é ele, né? Ele, que prevê um dever da advocacia pública a defender o réu na ação de improbidade, porque quando foi acusado por ter seguido um parecer técnico da advocacia, né? E aqui, né, o Supremo também analisou essa constitucionalidade da obrigação imposta à advocacia pública, mas tema para uma outra questão aí também que a gente vai explorar nas discursivas para aprofundar o que o Supremo decidiu nesse outro ponto que não dizia respeito ao nosso caso de hoje. O artigo 3º dizia respeito ao caso de hoje, sim, porque o que a lei fez? Ela quis atribuir uma legitimidade exclusiva para o Ministério Público, para as ações de improbidade, mas tínhamos ações de improbidade em curso, movidas pela União, pelos estados, municípios, autarquias e estatais. O que fazer com essas ações? Continuariam, seriam extintas? A lei previu um regime de transição em que, durante um ano, a partir da vigência da lei, que ela é de 26 de outubro, né? Ela é de 25, mas publicada em 26 de outubro de 2021, o Ministério Público teria a faculdade de postular o prosseguimento da ação de improbidade movida por outrem, né? Uma pessoa jurídica interessada, e não por ele. E, nesse caso, se ele não manifestasse interesse durante esse um ano, nós teríamos a extinção sem resolução do mérito. Esse dispositivo, como é uma consequência direta da questão da legitimidade ativa exclusiva do Ministério Público, também fora suspenso pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão já
foi ratificada e, na verdade, ela foi superada por um julgamento de mérito já dessas ADIs pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, agora, poucas semanas atrás. Então, pessoal, nós temos que, primeiro, né, compreender a fundamentação que o Supremo entendeu para limitar aqui uma norma aprovada pelo Congresso Nacional, uma lei regularmente editada. O que fez com que o Supremo reconhecesse a inconstitucionalidade dela nesse ponto? O Supremo pontuou que a Constituição só reserva a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a ação penal pública. Não prevê o mesmo em relação às ações cíveis. E aí, o Supremo enxergou uma diferença. O Constituinte quis fazer uma diferença. Olha, ação penal pública, a legitimidade é exclusiva do Ministério Público. Ele é o titular, o dominus litis da ação penal pública. Mas, em ações cíveis, simplesmente se reconheceu a legitimação do Ministério Público. Mais do que isso, o parágrafo 3º do 129 fez questão ainda de deixar claro que a legitimação do Ministério Público para as ações civis não impede a de terceiros das mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Claro que aqui ainda dava para argumentar, né, no sentido de que a lei aqui não atribuiu essa legitimidade. É um ponto que envolve, claro, uma opção ali do Supremo, tinha argumentos para os dois lados, né? Que o legislador não poderia prever uma legitimidade exclusiva do Ministério Público. Isso é bom também, por outro lado, porque a gente sabe que o Supremo é um tribunal político, no bom sentido do termo, e ele também analisa, né, a questão da constitucionalidade de forma bastante ampla, né? E, nesse sentido, o Supremo ponderou que a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público, e aqui em sentido lato, porque quando a gente fala de probidade na administração, a gente está cuidando de moralidade também, não exclusivamente de prejuízo ao erário. Se a gente pensar, e isso dizia respeito ao caso julgado, um enriquecimento ilícito pode não causar prejuízo ao erário efetivo, mas é ato de improbidade por violar o patrimônio público em sentido amplo, por violar a probidade na administração. E aí o Supremo vai dizer que essa atuação do Ministério Público, quando ele defende aqui o patrimônio público nas ações de improbidade, é de caráter extraordinário. Por quê? Porque o ordinário é que a pessoa jurídica interessada busque esse ressarcimento e essa responsabilização por uma violação ao seu patrimônio público, mesmo considerado aí em sentido lato. Então, por isso o Supremo vai dizer que não se pode reconhecer uma legitimidade exclusiva para o MP e afastar a pessoa jurídica interessada, porque ela que ordinariamente, não meramente a título extraordinário, é quem tem o interesse em defender o patrimônio público em sentido lato, seu patrimônio público. O Supremo também lembrou que os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativas, artigo 37 caput, são vetores básicos que andam de mãos dadas com o combate à corrupção e à improbidade administrativa. E essa supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas lesadas fere uma lógica constitucional de proteção ao patrimônio público e acaba trazendo ali uma grave limitação ao amplo acesso à jurisdição por parte de quem? Por parte das pessoas jurídicas interessadas e que foram prejudicadas pela prática do ato ímprobo. Então, essa foi a visão constitucional do Supremo para reconhecer a inconstitucionalidade, agora não simplesmente suspendendo a aplicação desses dispositivos. Se a gente olhar, o Supremo não só suspendeu o caput do artigo 17, que foi o que acabou prevendo exclusivamente a legitimidade do Ministério Público, e ali que era prevista a legitimidade das pessoas jurídicas interessadas. O Supremo não suspendeu só o caput do 17, que é o mais importante,
que é o que atribui a legitimidade ativa, mas o Supremo também cuidou de suspender outros dispositivos que só falavam no Ministério Público, para deixar claro que também a pessoa jurídica interessada, ela tem legitimidade, tanto para, e aí ele falou também dos dispositivos que cuidam do ANPC, do Acordo de Não Persecução Civil, tanto para promover a ação de improbidade administrativa, quanto para celebrar os acordos de não persecução civil. Por isso, pessoal, no caso colocado por nós nessa semana, em que pese se tratasse de uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, ela tinha sim legitimidade para ajuizar ação de improbidade administrativa em desfavor do seu empregado público, Paulo Medonho, porque o que aconteceu aqui, pessoal, foi que se voltou para o cenário anterior. Não tem nenhuma inovação do Supremo em incluir entes públicos, como alguns entenderam, muitos entenderam que a Sociedade de Economia Mista até conheciam a decisão do Supremo, mas entenderam que ela não teria legitimidade, porque essa legitimidade seria do ente público. Não, pessoal, o Supremo não fez isso nas ADIM 7042 e 7043. Ele foi suspender essa legitimidade exclusiva do Ministério Público. É uma legitimidade concorrente com a pessoa jurídica interessada e disjuntiva, porque não precisa, um não depende do outro, né? Pode só a pessoa jurídica interessada entrar com a demanda ou então só o Ministério Público. E aí, pessoal, voltou-se ao que era antes, em que nós reconhecíamos tranquilamente o ajuizamento de ações de improbidade por entidades da administração indireta, mesmo aquelas que são de personalidade jurídica de direito privado e que exploram uma atividade econômica em sentido estrito, como é o caso dos bancos estatais. Vejam que a lei, inclusive, ela deixa claro, né, que a improbidade pode ocorrer no contexto da administração direta ou indireta e não faz restrição. Inclusive, pode acontecer que entidades para as quais o poder público participe de alguma forma, injetando dinheiro, sendo que, nesse caso, vai se limitar à repercussão do ato ímprobo sobre o patrimônio público. Mas vejam que nas estatais, elas são da administração indireta, não são simplesmente uma empresa particular que recebe investimentos por força, né, de aquisição de parte dela, né, por algum ente público. Então, essa foi uma confusão que muitos alunos fizeram, tá? Mesmo conhecendo a decisão do Supremo, não conseguiram aplicar no caso concreto por uma errônea compreensão de que o que o Supremo teria reconhecido era para a advocacia pública, para procuradorias dos entes públicos. Não foi assim. E mais, né, pessoal? Procuradoria dos entes públicos, AGU, nos seus 3 ramos, né? Procuradoria Federal, Procuradoria da União, os advogados da União e PFN, e por outro lado, se bem que a PFN fica com causas de natureza fiscal, né? Então ela acaba não entrando com ações de improbidade por conta de divisão de competências, né? Mas procuradorias dos estados, procuradorias dos municípios, elas não defendem estatais. As estatais têm personalidade jurídica própria, elas têm autonomia, auto-organização e elas têm o seu corpo de procuradores. Por vezes concursados, né? E aí como empregados públicos, por vezes não, são simplesmente terceirizados, que a gente vê tanto na prática. A Caixa Econômica Federal, nos processos da Justiça Federal, atua quase que exclusivamente por meio de advogados terceirizados, contratados pela Caixa para fazer a sua defesa. Os advogados empregados públicos da Caixa acabam ficando para algumas causas mais relevantes e para uma organização, uma gestão também desse serviço de defesa
da Caixa Econômica Federal. Também aqui, pessoal, outro ponto importante é que o caso envolvia uma atuação de um agente público que ficou com dinheiro, na verdade, se apropriou de dinheiro dos correntistas. Teve muito aluno que disse que, como era prejuízo ao patrimônio particular dos correntistas, a Sociedade de Economia Mista não teria legitimidade, ou seja, também não reconheceram a legitimidade da Sociedade de Economia Mista, mas por um outro fundamento, também aqui equivocado. Por quê, pessoal? Primeiro, o empregado público se enquadra como agente público, aquele conceito mais lato lá do artigo 2º. Quem quer que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, qualquer cargo, emprego, função pública, ele é agente público e ele pode responder por ato de improbidade administrativa. E não é pressuposto para o ato de improbidade administrativa que ocorra prejuízo efetivo ao erário. Isso é pressuposto para os atos do artigo 10, pessoal. Atos de improbidade que causam lesão ao erário. Para os artigos 9º e 11º, não se exige prejuízo efetivo ao erário. Isso bastaria, né, para dizer que, no caso, era incontornável a prática de um ato de improbidade do artigo 9º, enriquecimento ilícito claro. E aí, vejam, o que está em jogo é o patrimônio público em sentido lato. Ainda que, né, se a gente ignorasse isso ou quisesse trazer mais argumentos, também, evidentemente, a Caixa Econômica Federal sofreu prejuízo efetivo, porque se um empregado dela tira dinheiro da conta dos seus correntistas, é evidente que a Caixa vai ter que repor esse dinheiro, né? Então, também houve prejuízo efetivo, também houve lesão ao erário. Só que, entre o artigo 9º e o artigo 10, o artigo 9º é mais grave. Então, a gente vai aplicar o artigo 9º com as sanções mais gravosas, né, da lei, podendo chegar até aí a suspensão dos direitos políticos por 14 anos, né, podendo também ter perda de cargo público. Isso pode também no artigo 10, mas no artigo 11 pode até chegar em outro cargo de outra natureza, se for uma situação de maior gravidade, enfim. Nós temos essa escala de gravidade na lei de improbidade. Artigo 9º, enriquecimento ilícito, mais grave para o legislador, é o que a gente vê, a corrupção, essa é a corrupção na sua essência pura, né? Artigo 10 é dano ao erário, gravidade intermediária. E artigo 11, atos de improbidade que violam os princípios da administração, que atentam contra os princípios da administração pública, penas mais leves. Hoje já não cabe mais nem suspensão dos direitos políticos, nem perda do cargo público, em nenhuma hipótese do artigo 11, então ficou bem, bem mais leve, né? Depois da Lei 14.230. Aplicando isso aqui, pessoal, dentro daquelas nossas 4 etapas da resolução de uma prova discursiva, um enunciado curto, normalmente, de questão discursiva, basta ali uma repetição para a gente cuidar, fato de que se tratava de um empregado público, também, né, não cair na armadilha, né, pessoal? Não é à toa que eu botei aqui um caso de sociedade de economia mista. Era exploradora de atividade econômica. Será que tem diferença se é prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica? Não tem para juizamento de ação de improbidade, tá? Atentos ali a esses detalhes, um enunciado tranquilo, curto, né? A gente faz o brainstorm soltando no papel tudo que não é escrevendo a resposta, é soltando as ideias, né? Então, a gente vai falar de legitimidade ativa, a gente vai falar de Lei 14.230 antes e depois, a gente vai falar de medida cautelar, vai falar de julgamento de mérito, vai falar de controle concentrado, a gente vai falar de combate à corrupção, a gente vai falar de legitimação extraordinária ordinária, os argumentos que a gente recorda sobre a discussão, né, todos os dados que a nossa cachola
consegue trazer num exercício desse de brainstorm, para daí montarmos esse projeto da nossa resposta, o esqueleto da nossa resposta, com início, meio e fim, uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E aqui, né, a gente tem uma pergunta categórica. Eu, particularmente, quando a gente sabe a resposta, né, eu recomendo, a gente tem segurança, né, eu recomendo já começar dizendo que sim, tem legitimidade. Sociedade de economia mista em foco tem legitimidade para o ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra um empregado público, Paulo Medonho, ponto. E aí eu vou desenvolver para referir num parágrafo como era antes, o que a Lei 14.230 mudou. No terceiro parágrafo eu vou falar da decisão do Supremo. No quarto parágrafo eu vou comentar aqui no caso, né, a prática do ato ímprobo enquadrável no artigo 9º é indiscutível, de modo que a pessoa jurídica interessada tem legitimidade, junto com o Ministério Público, uma legitimidade concorrente, disjuntiva, para o juizamento da ação de improbidade administrativa. Tudo isso, né, pessoal? Quanto mais eu lembrar, quanto mais informações desses detalhes eu colocar, maior vai ser a minha nota. Os erros mais frequentes aqui dessa semana, primeiro, conteúdo jurídico, alunos que não reconheceram a legitimidade ativa da Sociedade da Economia Mista. E, como eu disse, teve gente que foi pela linha de que ela não teria legitimidade porque é uma pessoa jurídica de direito privado e que somente o ente público, pela sua advocacia pública, teria legitimidade ativa, e outros que disseram que não configurou o ato ímprobo, elas não teriam legitimidade, embora já aí se vê que estão confundindo legitimidade com a própria existência do ato ímprobo, né? Mas disseram que não tinha legitimidade porque o prejuízo teria sido único e exclusivamente a correntistas. Muitos responderam assim, tá, pessoal? Teve aluno que acertou, mas não citou a evolução legislativa na matéria, outros não citaram o entendimento firmado pelo Supremo, de modo que uma nota muito boa, né, ela tem que passar por toda essa análise do que a gente viu. E, claro, né, o bom das rodadas é exatamente aqui aprofundar, né? Então, diferentemente de uma questão objetiva, né, dá para matar, às vezes, com uma leitura rápida da lei, aqui não, questão discursiva é profundidade, é verticalidade do conhecimento. Na redação jurídica, pessoal, separei aqui alguns erros, né, dos mais comuns. Pode ser levado a juízo. Nunca vai crase antes de palavra masculina. Nunca. Estão submetidos à ação de improbidade todos os agentes públicos. Aqui, só para colocar, esse A, ele pode ou não receber crase, tá? Nem sempre a crase ela é obrigatória. Tu pode entender como o gênero ação de improbidade ou a ação de improbidade específica. Nessa linha, a Lei 8.429/92 traz diferente tratamento. Problema da vírgula. Não, é muito comum sobrar vírgula, o aluno colocar muita vírgula. Às vezes também peca por não colocar onde deveria colocar, né? A gente sempre traz os exemplos. Mas aqui, vejam, é o erro mais comum, é colocar quando não pode. A lei traz diferentes. Qual é o sujeito da oração? A lei. Qual que é o verbo da oração? Traz. A vírgula não pode separar o sujeito do verbo da oração. A redação primeira do artigo 17 da Lei de Improbidade, vírgula, trazia como legitimados. É o mesmo erro, só que alguns, por verem que às vezes está muito longo, resolvem colocar uma vírgula. Não é assim que funciona a vírgula, né, pessoal? Ela tem regras. E aqui vejam, a redação primeira do artigo 17 da Lei 8.429 era o sujeito da oração. Então, na verdade, toda essa frase era o sujeito da oração e, portanto, a vírgula não poderia separar o sujeito e o verbo aqui, trazer, né?
por conta, né, dessa impossibilidade de vírgula separar sujeito e verbo da oração. Ok, pessoal, então essa foi a nossa rodada 38 de 2022 das excursivas. Amanhã, no mesmo horário, 18h30, nós teremos a rodada 38 também das sentenças federais. Vamos, né, hoje à noite ainda temos uma aula de resolução aqui de sentenças cíveis em espécie, né, do TRF 13, do TRF 4, os colegas aí desse curso, que já está na reta final, né, as provas do TRF 4 agora, sexta, sábado e domingo, né, e amanhã também teremos mais uma aulinha aí do TRF3, TRF4, enfim, vamos em frente. Deixa eu ler aqui, pessoal, dúvida. O Otávio perguntando se vai ter aula de sentença hoje. Não vai ser amanhã, tá, Otávio? Eu mandei uma mensagem lá no grupo, porque eu tenho agora aqui um compromisso até às 8h. Inclusive, a nossa aula, excepcionalmente, ela foi marcada essa semana para as 8h. Aqui o link, o Adalberto perguntando do TRF3 é o mesmo, tá, Adalberto? Está lá no grupo. Professor, então, no caso de lesão à entidade privada, cujo custeio erário concorreu, ela será a pessoa jurídica interessada para a postura da ação de improbidade junto com o MP, certo? Os dois, uma legitimidade concorrente e disjuntiva, ou seja, não precisa os dois juntos, pode só o MP, pode só a pessoa jurídica interessada, tá, Ime? Então, os dois vão ter aqui legitimação. Tanto a pessoa jurídica interessada de direito público, da administração ou de direito privado, né? A gente não costuma ver improbidade de outras entidades que não sejam da administração, né? Muito difícil de configurar. Pode, em tese, mas aí é o Ministério Público que acaba entrando quando envolve, por exemplo, um custeio com recurso público no contexto lá de uma entidade do terceiro setor, por exemplo. O Adalberto aqui perguntando qual o horário da aula. A aula anterior foi excelente, que legal, Adalberto. Tu está falando do TRF3, TRF4, né? De sentença civil em espécie, né? Isso, a 20 horas, tá? Hoje, 20 horas. Então, daqui a pouquinho estaremos juntos lá também. Ok, pessoal? Então, obrigado pela presença, pela participação. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.